Fala galera, tudo certo? Vocês já viram o primeiro comentário aqui embaixo? Eu coloquei um link ali onde tem um guia dos cortes tendência do ano de 2019. Lá eu vou te explicar cada corte com a foto do lado e um textinho explicando como que funciona. É um guia bem completo, bem bacana. Para ter acesso é só clicar no link lá no primeiro comentário. Bacana? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que dá dor de cabeça em muito barbeiro, que é a seguinte situação: quando o teu cliente ele para de cortar contigo e vai cortar com outro barbeiro. O que a gente deve fazer? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. É muito comum a gente ver um cliente que cortava há um certo tempo conosco e de repente começou a cortar com outro barbeiro. Isso é totalmente normal. Eu, quando estava no começo da minha profissão, tinha um cliente que ele sempre vinha cortar comigo. E teve um dia que ele simplesmente foi cortar com o barbeiro do lado e eu tinha vaga na minha agenda. Eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo de errado para esse cliente não vir cortar comigo e ir cortar com ele? Eu acho que às vezes a gente fica com um pensamento muito negativo de tô atendendo errado, tô cortando errado, tô fazendo tudo errado por casos isolados. A gente tem que pensar que o cliente tem os motivos dele. Às vezes, vou experimentar um cara novo. Vou ver, gosto do Felipe, mas eu vou experimentar um cara novo. Ou chegou lá na frente, na recepcionista, a recepcionista não entendeu e acabou botando para outra pessoa. Vários motivos podem levar o cliente a não querer cortar contigo ou não poder cortar contigo e tu não precisa se desesperar. Nesse caso específico, uma outra vez ele cortou comigo, depois ele cortou com outro barbeiro, depois cortou comigo. Então era um cara que simplesmente gostava de cortar com barbeiros diferentes e não tinha muita frescura na questão de o corte está sempre perfeito. Ele gostava de conversar com pessoas diferentes. Isso acontece, é totalmente normal. Obviamente, se tu sentir que todo cliente que está vindo cortar comigo, ele não volta e está indo para um outro barbeiro, aí nós temos um problema. Mas isso são raras as exceções. A partir do momento que tu começa a cortar muito bem e atender muito bem, tranquilo, eu acho que tu pode ficar bem tranquilo. Mas ainda assim, nada vai impedir de um cliente vir até tua barbearia e depois deixar de cortar contigo. Outras situações, como por exemplo, ele não tem um horário certo para vir cortar contigo, ou tu abre no horário que ele não tem disponibilidade e tu fecha no horário que ele gostaria de vir cortar, aí ele parou de cortar contigo, ou por causa da parte financeira, o teu corte agora está muito alto, eu estou passando por uma crise financeira, não dá para cortar contigo, ou pela localização, tá tão perto do meu trabalho, resolvi cortar perto de uma barbearia e fui lá mesmo. Então não te preocupa, eu acho que o pensamento aqui é o seguinte: como é que eu tô? Como é que eu tô na parte técnica? Como é que eu tô na parte de atendimento? Como é que tá a organização da minha barbearia? Todos esses pontos, quando eles estão ajustados, é tranquilo, cara. Tu vais perder cliente, tu vais ganhar clientes novos, é sempre um processo. Quando eu abri a minha barbearia, o corte estava R$15. E quando eu vendi a minha barbearia, o corte estava R$40. Então, desse tempo que eu fui subindo o preço, poucos clientes ficaram daquela época. A clientela, ela foi modificando até eu construir uma clientela totalmente diferente. E isso não quer dizer que o cara que pagava R$15 não gostava do meu corte. É bem provável que ele não continuou cortando comigo por causa do preço, achou caro. É totalmente normal, né? Cada um vai ter a sua opinião. Então a gente não precisa ficar preocupado. O foco de vocês, principalmente para quem está começando, é toda essa questão de estrutura de barbeiro mesmo. Que barbeiro que eu tenho que ser? Como que eu tenho que estudar? O que eu tenho que fazer? Aparar as arestas do teu conhecimento para que tu consiga ter uma carreira bem robusta e não se preocupar com esses pequenos detalhes, cara. Não, às vezes o pessoal faz uma bola de neve ali, um turbilhão de meu Deus, o cliente viu o cara, daí tu fica indignado com o cara, aí tu fica triste contigo mesmo. E às vezes é um cara na semana. Uma pessoa na semana que deixou de cortar o cabelo contigo é uma média lá embaixo. Não fica focado nessas questões. Observe o seguinte, acho que é um ponto bem interessante. De todos os clientes novos que vêm cortar contigo, quantos que voltam? Qual é a tua taxa? Os 30% a 40% é uma excelente taxa. Não vai ter taxa de 100%, tá? Vão ter algumas exceções que conseguem 60%, 70%, mas 100% esquece, cara, não existe isso. Pode ser o melhor barbeiro do mundo. Às vezes o cara não vai gostar do teu papo, às vezes o cara não gosta do teu estilo de corte, não gostou da tua barbearia, às vezes ele está acostumado com uma outra barbearia que oferecia uma cerveja específica e tu não tinhas essa cerveja específica, o cara não ficou contigo. Então, olha a quantidade de coisa que pode acontecer. Então, se tu tens aí de 30% a 40% dos clientes voltando, é uma baita de uma taxa. É quase metade. A cada 10 clientes novos, 5 ficam. Mais ou menos isso. Se tu tens uma média de 10 clientes novos que chegam na tua barbearia por semana e tu consegue deixar 4 desses dentro da tua barbearia,
no mês tu vai ter 16 clientes novos. Então se tu parar pra pensar, 16 clientes no mês vezes 12 meses no ano, vai dar, quanto que vai dar? 192. 192 clientes novos no ano, o que é muito legal. São 192 clientes que em janeiro eles vão retornar para cortar contigo, mais aqueles teus clientes antigos. E isso em 2 anos tu já tens uma clientela excelente. Então essa taxa é muito bom. É bom tu ter esse parâmetro para saber se tu estás indo bem ou se tu não estás indo, né? Então essa é uma boa medida. Cada 10 clientes, 4 retornam para ti, certo? É um projeto a longo prazo, que é o que acontece com a maioria das barbearias. Salvo exceção que de repente o cara abre uma barbearia onde não tinha barbearia, ele é a única opção. Então tem algumas exceções aí. Mas de média geral, a cada 10 clientes novos, 4 voltarem, é muito positivo. Legal? Então é bom vocês terem esse controle e ter essa percepção também. Bacana? Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ó, lembrando que a gente tem aquele guia de cortes, tendência para o ano de 2019, que eu deixei o link aqui embaixo. Vai lá, clica, acessa e dá uma estudada aí, conteúdo muito interessante. Bacana? No mais, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.